Bom, de acordo com o que foi visto lá no módulo infra, está sendo utilizado aqui então um template para o desenvolvimento das páginas aqui no projeto. Tá? Então, inicialmente é necessário aqui definir a grid dados, tá? Onde nessa grid dados serão listados os registros cadastrados no sistema. Tá? E logo depois será definido aqui a tela inclusão alteração, que é onde o usuário vai visualizar os detalhes de um determinado registro que foi selecionado ou incluir um novo registro. Tá? Bom, lá no módulo infra foram mostrados dois cadastros, que foi o cadastro aqui do cargo e também o cadastro do setor. Tá? O que nós podemos perceber aqui é que nós temos várias informações que são comuns. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos aqui a definição desse panel. Tá? Então, esse panel ele vai ser mostrado somente se o usuário não tiver acesso a essa consulta. Então, da mesma forma aqui na página cargo, nós temos aí o mesmo código. Tá? Logo depois, nós temos aqui a definição de um Output Panel. Tá? E dentro desse Output Panel, nós temos aqui o Data Table, certo? Nesse Data Table serão listados, então, os registros relacionados a esse cadastro específico. Tá? No caso aqui é o cadastro do cargo e aqui no cadastro do setor nós temos aí a mesma estrutura. Ok? Bom, então para facilitar o desenvolvimento, né, para reutilizar todo esse código aqui, para não ter que, em todas as páginas, ter que desenvolver, ter que digitar, né, ter que escrever o mesmo código, o que foi feito? Aqui no módulo cadastros base, foram criados alguns componentes customizados. Tá? Então, no caso aqui, inicialmente nós temos a grid dados e também a tela inclusão alteração. Tá? O que nós temos aqui na grid dados? Bom, inicialmente nós temos aqui a definição de alguns atributos. Tá? Então foram criados aqui o atributo controller, que é da classe, né, que é do tipo com T2TIRP Controller Abstract Controller, né, já que todos os controllers que serão utilizados no sistema eles vão herdar dessa classe. Então aqui foi definido esse tipo como o controller, né, esse atributo. Foi definido também o atributo nome da função. Tá? Essa função também é obrigatória, né, da mesma forma que a informação que o atributo controller é obrigatório. O ID do Data Table, né, que será o identificador aí desse Data Table, que vai listar os registros que o usuário vai estar visualizando. E também o atributo somente consulta. Tá? No caso desse atributo somente consulta, ele não é obrigatório e o valor padrão desse atributo é falso. Bom, então vamos analisar aqui o cadastro do setor, por exemplo. Inicialmente nós temos aqui um panel que vai verificar se o usuário, no caso que só vai ser renderizado se o usuário não tiver acesso a essa funcionalidade. Tá? Então aqui dentro dessa grid de dados, dentro desse componente customizado, nós temos aqui o mesmo panel. Tá? Só que aqui nós vamos chamar... Aqui nós estamos chamando o método pode consultar do setor controller. Tá? Então aqui na grid de dados nós vamos chamar o mesmo método, só que do controller que for passado como atributo aqui deste componente customizado. Ok? Então aqui nós vamos chamar o mesmo método para verificar se o usuário vai ter acesso ou não a essa função. Tá? Da mesma forma, essa verificação é feita aqui neste panel. Tá? Então este panel ele só vai ser renderizado se o usuário tiver acesso e esse panel só vai ser renderizado se o usuário não tiver acesso. Tá? Então da mesma forma que foi desenvolvido aqui no cadastro do setor e também no cadastro do cargo. Ok? Bom, então continuando, logo depois é definido aqui um Data Table. Tá? Então define-se o ID desse Data Table, no caso aqui o Data Table setor, a variável desse componente, o valor, define-se aí um paginador, tá? A quantidade de linhas por página,
tá? Aqui nós temos um template aí para que o usuário possa selecionar entre 5, 10, 15 ou 20, tá? O padrão aqui são 10 linhas. O objeto que vai ser selecionado, né, quando o usuário selecionar algum item no data table, qual será o objeto que será o atributo que vai estar vinculado a esse objeto. No caso aqui é o setor controller.objeto selecionado. Esse objeto selecionado, ele é aqui da classe Abstract Controller, ok? Que está definido aqui nos atributos desse controller, que nós já visualizamos anteriormente lá no módulo de infra. E aqui o Selection Mode e também alguns atributos que serão definidos de forma estática, tá? Vamos dizer assim, não são definidos através de atributos. Se necessário, essas podem ser realizadas alterações posteriormente, tá? Então, o que foi feito aqui? Continuando aqui com essas alterações que foram realizadas, tá? Lá no cadastro do setor eram definidos então essas informações, esses atributos do data table. Era definido aqui também um header, né, um cabeçalho. Nesse cabeçalho, como padrão, são inclusos aqui 3 botões, tá? Que é o botão que o usuário possa utilizar para incluir um novo registro, outro botão para que o usuário visualize os detalhes de um registro já armazenado no banco de dados, e o outro botão que o usuário vai excluir um determinado registro, tá? Então nós temos aí a mesma implementação nas duas telas, tanto no cadastro do cargo quanto no cadastro do setor. Então essa implementação ela foi passada aqui para esse componente customizado grid dados, tá? Então aqui nós temos um command button com o mesmo título. Ele só vai ser renderizado se o usuário tiver acesso a incluir um novo registro, tá? Lembrando que esse controle de acesso, a forma que está sendo realizado o controle de acesso foi explicado também lá no módulo infra, tá? Temos aqui a definição do Action Listener, tá? Então, quando o usuário clicar nesse botão, será chamado o método incluir lá do Abstract Controller, tá? Então, nós temos aqui a definição desse método, o método incluir. Os componentes que serão atualizados, né, no caso aqui esse command button, ele vai realizar um procedimento AJAX, tá? Então, após realizar esse procedimento, após realizar todos os procedimentos aqui do método incluir, ele vai atualizar esses componentes que estão sendo definidos aqui, tá? E ele vai estar desabilitado caso o usuário não tenha acesso a inserir um novo registro nessa função, tá? Então, da mesma forma que foi feito aqui. Temos aí o Action Listener, que é o incluir, temos aqui os componentes que serão atualizados após realizar esse procedimento aqui de inclusão, e esse botão será desabilitado caso lá o setor controller retorne falso no método pode inserir, tá? Então, no caso aqui do grid dados, nós definimos aí o controller, que no caso é o atributo aqui desse componente customizado. Da mesma forma que o command button que vai incluir, que vai visualizar os detalhes de um determinado registro, tá? Então define-se aqui também o data table, que será processado por esse registro, que no caso é o ID do data table, é o atributo que foi definido aqui anteriormente, tá? O título será mantido como padrão detalhes, o ícone também será mantido aí como padrão. O listener é o alterar lá do Abstract Controller. Serão atualizados os componentes definidos aqui por este atributo, tá? E logo depois o botão que será utilizado para excluir um registro, um determinado registro, tá? Então vai ser processado aqui o data table através aqui do atributo ID data table. O título será excluir, tá? Ele só vai ser renderizado caso esse atributo somente consulta esteja definido como falso, tá? Que é o padrão aqui para esse atributo, tá? Então, se não for informado esse atributo na utilização desse componente customizado, então ele vai ser renderizado por padrão. Caso seja informado somente consulta como true, esse botão ele não vai ser renderizado,
tá? Da mesma forma com esse botão aqui novo. Temos aqui o ícone definido aí como padrão, o Action Listener, que é o excluir lá do Abstract Controller, os componentes que serão atualizados e aqui o controle de acesso, tá? Que só vai estar habilitado esse botão caso o usuário tenha acesso à exclusão nessa função, ok? Bom, então, definido esse data table, tá? Que são informações comuns entre os cadastros, tá? Então, nós temos aqui o cadastro do setor, que a única diferença que nós temos são essas colunas, tá? Que é as colunas do data table, tá? Então, no caso aqui, inclusive desses dois cadastros, essas informações são iguais, tá? Mas normalmente o que vai ser alterado são as colunas que serão visualizadas. Mas aqui, por coincidência, esses atributos são iguais, tá? Então, o que foi feito aqui? Como esses atributos eles podem alterar de acordo com o cadastro que está sendo realizado, tá? Então, foi inserido aqui um ponto para inserção dos filhos desse data table, tá? Então, foi utilizado aqui o insert children aqui do composite, ok? Logo depois, então, finalizado esse data table, finalizado o panel, finalizado também o output panel e também este outro output panel, tá? Então, dessa forma, foi definido aqui esse componente customizado, que no caso é o grid dados, ok? Bom, então aqui na tela de inclusão e alteração, o que nós temos aqui em comum? Então, define-se aqui um output panel, tá? Define-se aí o ID desse panel como output panel detalhe. Da mesma forma é feito aqui no cadastro do cargo. Temos o outro output panel que só vai ser renderizado caso o usuário esteja visualizando os detalhes de um determinado registro, tá? E um outro panel que, no caso aqui, ele não tem aqui o atributo rendered, tá? Então ele vai ser renderizado independente de controle, tá? Então, de qualquer forma, ele vai ser renderizado. Aqui nós temos um output label, tá? Que caso o usuário não selecione nenhum objeto, né, nenhum registro e clique no botão lá de detalhes, vai ser mostrado então esse output label e também esse command button voltar, tá? Para que o usuário possa voltar para selecionar um registro, ok? Então, essas informações nós temos aqui também em comum com esses dois cadastros, tá? Logo depois nós temos aqui um outro output panel, tá? Que é onde serão definidos aí os detalhes de um determinado cadastro, tá? Esse output panel aqui, ele só vai ser renderizado caso o usuário tenha selecionado um registro já existente ou caso o usuário esteja querendo inserir um novo registro, tá? Então, da mesma forma, é feita aqui a mesma verificação no cadastro do cargo, tá? Os itens específicos são esses itens aqui, são os atributos do cargo, que no caso aqui, por coincidência, são os mesmos atributos do setor, tá? Mas normalmente esses atributos eles serão diferentes, ok? Outra parte em comum que nós temos aqui nesse cadastro é esse output panel aqui com os botões de inclusão, alteração e para fechar a tela de detalhe, ok? Então aqui no componente customizado foi definido o seguinte, tá? Da mesma forma que lá na grid de dados foi definido aqui um controller, que é do tipo Conter2TIRP Controller Abstract Controller, é um atributo obrigatório. O nome da função também é um atributo obrigatório, somente consulta não é obrigatório e o valor padrão dele é falso, tá? Na implementação desse componente customizado, define-se aqui um output label, cujo ID é output panel detalhe, ok? Temos aqui o output panel que vai ser renderizado somente se o usuário estiver visualizando os detalhes de um determinado registro,
Temos aqui um outro panel que vai ser definido aí o nome da função, né, através aqui do atributo nome da função. Temos aqui dois componentes, que é o output label e o command button, que vão ser renderizados somente se o usuário não selecionar um registro, tá? Clicar no botão de detalhes e não tiver nenhum registro selecionado lá no data table. E aqui o output panel, tá? Onde serão inseridos os itens específicos de cada cadastro, tá? Que no caso aqui nós temos os itens específicos do setor, que é o nome e descrição, e no cargo, por simples coincidência, nós temos aí os mesmos atributos, né? Os mesmos nomes de atributos, tá? Que é o nome e também a descrição. Então aqui foi inserido o insert children, tá? E logo depois definidos aí os botões para inclusão, para alteração e também para fechamento desta tela de detalhe, tá? Vinculados aí os respectivos atributos, tá? Então no caso aqui o botão de inclusão só vai ser renderizado caso o usuário tenha, na verdade, no caso o usuário esteja inserindo um novo registro, tá? Então somente se o ID do objeto for igual a nulo, né, estiver vazio, e também se o atributo somente consulta estiver definido como falso. O Action Listener, né, é o Action Listener padrão lá do Abstract Controller, que vai então chamar o método salvar. Esse botão vai estar desabilitado caso o usuário não tenha acesso aí a inserir novos registros na função definida aqui por este controller, tá? Da mesma forma que os botões alterar e também o botão fechar. Ok? Então, voltando aqui, então essas são as partes em comuns, né? As partes comuns que nós temos aí nos cadastros, tá? Então por isso que foram criados esses dois componentes customizados. Bom, então voltando aqui, eu vou fechar aqui essa classe. Bom, então vamos fazer o seguinte, no próximo vídeo então, nós visualizamos como foram utilizados aí esses componentes customizados que foram criados.